Bom dia, pessoal, meus queridos alunos. Vamos começar nossa aula de hoje fazendo a seguinte observação. Quando a gente fala de esporte competitivo, seja ele de caráter individual, tipo tênis, corrida, natação, ou seja ele de caráter coletivo, tipo futebol, handebol, voleibol, basquetebol, entre outros também, a única certeza que a gente tem é que sempre vai ter um ganhador e, do outro lado, um perdedor, tá? Infelizmente, né, quer dizer, a gente sabe que a ênfase, a importância maior é sempre dada ao ganhador. Ao perdedor, ele é simplesmente um mero coadjuvante, relegado ao esquecimento, fica relegado ao esquecimento. O cara perdeu, o time perdeu, ele fica relegado ao esquecimento total, digamos assim, quando a ênfase, os louros da glória vão sempre para o ganhador. Nossa aula de hoje se propõe a falar especialmente a respeito do perdedor, desse derrotado, entre aspas, né? De ver qual é a importância também desse coadjuvante dentro de uma disputa, né? Olha que legal, tem uma frase do Augusto Cury que eu gostaria de falar para vocês, de um livro que eu li, olha que bonita essa frase: só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Olha que bonito, gente, quer dizer, só é digno de estar lá em primeiro lugar quem usou as derrotas para conseguir chegar lá. Isso é Augusto Cury, tá, pessoal? Vamos lá agora, então, ao título da nossa aula de hoje, que eu tirei de uma frase do latim que se chama, que tem mais de 2000 anos. Olha que loucura! E ainda hoje a gente pode considerar ela muito atual e cada vez mais atual. Essa frase com certeza algum de vocês já ouviu e tem conhecimento, que é mens sana in corpore sano. Passando para o português, mente sã em corpo são. O que os latinos, o que os antigos romanos queriam dizer com isso? Que a importância que tem a harmonia entre a saúde do corpo e da mente, para a gente ter uma vida mais completa, tá? No mundo de hoje que a gente vive altamente competitivo, isso se torna da mais alta relevância, com mais importância ainda do que era naquela época, há 2000 anos e alguma coisa atrás, tá? Confesso para vocês que a origem desse tema veio de uma leitura que eu fiz de um livro também do Augusto Cury, que tem essa frase que eu li para vocês agora há pouco, que se chama, esse livro do Augusto Cury se chama Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler bem rapidamente a orelha desse livro. Esse é o livro, tá, pessoal, que eu recomendo para vocês, tá bom? Vou ler a orelha para situar melhor vocês dentro da nossa aula de hoje. Olha que legal. Os jovens sempre foram contestadores, sempre discordaram dos erros dos adultos, sempre lutaram positivamente pelo que pensam. Hoje é raro. Muitos deles amam o sistema social criado pelos adultos, sistema que os transforma em consumidores, que sufoca sua identidade e seus projetos. É a geração que quer tudo rápido, pronto, sem elaborar, sem batalhas para conquistar. É a geração que não sabe unir disciplina com sonhos, que procura usar processos mágicos para lidar com suas frustrações, que tem dificuldade em pensar antes de reagir. Olha que interessante, dificuldade em pensar antes de reagir.
Muitos jovens não têm proteção emocional alguma. Alguns são derrotados por uma área do corpo que rejeitam, outros porque as roupas não caem bem, e ainda outros pelas rejeições, ciúmes, medo da perda, timidez, provas escolares e decepções amorosas, entre outras coisas mais. Você vai se surpreender ao perceber que os filhos brilhantes e os alunos fascinantes não são aqueles que são sempre bem comportados, os que não falham, não choram ou não tropeçam, mas aqueles que aprendem a desenvolver consciência crítica, decidir seus caminhos, trabalhar os seus erros, construir a tolerância. São os que constroem projetos de vida e lutam pela concretização deles. E, acima de tudo, são os que dão uma nova chance para si mesmos e para os outros quando fracassam. Lindo isso, né, gente? Recomendo novamente, olha o livro, hein? Leiam que vocês vão gostar muito. Continuando nossa aula, para a gente ilustrar melhor o que eu já expus até agora, e fazendo uma ligação, tá, desses esportes competitivos dentro, evidentemente, da nossa disciplina, que é a educação física, eu vou passar para vocês, no final da aula, 2 vídeos, tá? O primeiro vídeo trata da final da Libertadores de 2020, de futebol, entre as equipes do Palmeiras e do Santos, onde o Palmeiras se sagrou campeão da Libertadores naquela ocasião. Nesse vídeo vocês vão ver, evidentemente, os palmeirenses e os jogadores do Palmeiras erguendo a taça, 1000 alegrias, 1000 sorrisos, 1000 comemorações. E do outro lado, os jogadores do Santos, os torcedores, o time do Santos abatido com a derrota, desanimado, alguns chorando, sentados em campo, enfim. O ganhador com todos os louros e o perdedor relegado ao esquecimento como mero coadjuvante daquela partida. Em segundo lugar, o segundo vídeo, que tem um lapso de tempo, pessoal, mais ou menos de uma semana. Olha, o acontecimento do primeiro vídeo, depois de uma semana, aconteceu o outro, que foi a ida do Palmeiras para disputar a final da Copa do Mundial de Clubes, onde ele perdeu. Aí, os jogadores do Palmeiras que ficam abatidos e tudo mais, e o time vencedor comemorando, etc. Só que tem uma observação bastante interessante para a gente fazer, que é a seguinte, ó, depois dessa derrota, o Palmeiras não se abateu, o time do Palmeiras, a equipe técnica do Palmeiras não se abateu. Tanto foi assim que em 2021 eles conquistaram a Copa Libertadores novamente. Então essa derrota foi utilizada como um agente motivador, como um agente de aprendizado. Essa que é a importância que eu quero passar para vocês, que quando a gente perde, a gente tem que levar isso em consideração também, né? Para dar sequência a isso depois, eu gostaria de pôr agora em discussão esse assunto da derrota. Eu gostaria que cada um de vocês, ou algum de vocês, quem quiser falar, que colocasse uma situação onde a derrota fez parte do seu dia, da sua vida, sabe? Dissesse pra gente como que você lidou com isso, como foi, até que ponto isso te abateu, enfim, como você lidou com isso, né? Eu acho que isso é um tema bastante relevante, sabe? Para a formação da gente como ser humano, para que a gente tenha um mundo melhor, um futuro melhor, encarar a derrota como esse agente motivador, tá, pessoal?
Então, gostaria de ouvir de vocês depois. Quem quiser falar, por favor, eu sou todo ouvidos aqui e gostaria que a classe também desse o seu pitaco, né? Nessas colocações aqui de vocês, dos seus colegas, tá? Para concluir finalmente a aula de hoje, eu gostaria de declamar 2 haikais. Haikais são poesias de uma estrofe, mas com conteúdo assim muito profundo para a gente pensar dias a respeito e para o resto das nossas vidas, né? O primeiro haikai é da nossa querida poetisa paranaense, a Helena Collodi, tá? Chama-se A Voz da Noite. É assim, pessoal. O sol se apaga de mansinho, a sombra cresce. A voz da noite diz baixinho, esquece, esquece. É maravilhoso isso, como ela é provocadora, sabe? Ela esquece, quer dizer, você vai dormir, amanhã é outro dia, o que passou, passou, já era. Vamos tocar a vida para frente, tá? E a outra é de um poeta cearense, o Almeida Braga. Olha que linda que é isso. Sabe a sentença da vida que serve em qualquer lugar. Derrota não é fraqueza, fraqueza é desanimar. Então, essa é a minha mensagem de hoje para vocês, gente. Jamais desanimar. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. 11h32, filho.